Olá pessoal, então vamos lá. A gente na última aula que eu gravei para vocês, a gente falou sobre o quê? Sobre circunferência, né? E dentro da circunferência a gente viu o quê? A gente relembrou na verdade como calculam circunferência, né? Só que só para lembrar como calcular uma circunferência, a gente tem que lembrar qual é cada parte, o nome de cada parte de um círculo, certo? Então veja o seguinte, ó, vou até separar aqui. Ó. Toda vez que eu pego a medida do centro de um círculo até sua extremidade, ou seja, do meio até a extremidade, isso é chamado de raio. Vou botar setinha aqui. Isso é chamado de raio, tá? Como se fosse um raio de um pneu de uma bicicleta, de uma moto, certo? Por isso que tem esse nome de raio. Ele só é raio quando chega do centro até a extremidade, certo? Do círculo. Quando você pega de uma ponta a outra, certo? Eu coloquei nessa direção, mas pode ser qualquer uma, ou seja, de uma extremidade a outra do círculo, isso é chamado de diâmetro, certo? De diâmetro. E quando eu faço meço pela borda de um círculo, circulo ele todinho, medindo com fita métrica, o que for, e chego aqui novamente, o nome dessa medida vai ser chamada de circunferência, tá? Circunferência, tá bom? A gente já falou disso, tudo bem. Então percebam, a parte do meio para a extremidade, raio, a parte de uma extremidade a outra, diâmetro, e o contorno ao redor de um círculo chamado circunferência, que em outras formas geométricas a gente chamava de quê? Perímetro, tá? Mas aqui a gente está falando de circunferência, tá? É diferente. Então perceba o seguinte, que para calcular uma circunferência, ou diâmetro, ou raio achar, a gente aplicava nessa fórmula aqui, que a gente também já viu, vou até colocar aqui. Circunferência é igual a π vezes 2 vezes r. Ou circunferência é igual a π vezes o d. Então vamos ver quem é cada um aqui, ó. Dentro de cada um dessa forma, fica claro de perceber, né? Que o c, tanto aqui quanto aqui, é circunferência. O π tem um valor que eu vou explicar novamente aqui já já. 2 é da fórmula e o r é de raio. E aqui o d é de diâmetro, tá certo? Então as duas fórmulas vocês vão chegar no mesmo resultado. Comumente as pessoas tendem a usar essa aqui, mas pode ser usado essa também e vice-versa, não tem problema, o resultado é o mesmo. Mas quando a gente se utiliza dessa fórmula, gente, sim, e o valor do π, que eu esqueci de colocar, essa letrinha grega daqui e daqui, tem aproximadamente 3,1415, não sei o que, 92 e tá. Por que não é preciso memorizar esse valor? Porque o π é um número irracional, certo? Se você quisesse gastar a sua vida inteira calculando, você nunca ia achar o valor exato do π. Porque ele não é um número exato, ele é um número irracional. Aquelas divisões que nunca acabam na calculadora, que você faz uma divisão na calculadora e fica aqueles números tudinho até o final. Pronto, são números irracionais. Aqui também. Então você pode chegar com maior precisão ao número do π, mas nunca vai chegar exatamente até o final do número π, porque é um número infinito. Tá? Então quando a gente calcula isso aqui, a gente está calculando o quê? A aproximação desse número. Então π a gente considera nos nossos cálculos de círculo e circunferência aproximadamente 3,14 e dá certo, tá bom? Então vamos lá. Só que tem um detalhe que eu já falei para vocês que é o assunto de fato dessa aula de hoje. Quando a gente está calculando circunferência, tá? Seja aqui ou aqui, a gente está calculando para saber as medidas do raio, pode estar faltando um problema, pode estar faltando o diâmetro ou faltando a circunferência. E eu já até gravei a aula e coloquei isso, colocando exemplos de cada um. Tudo bem, a gente descobre. Porém, eu estou falando sempre dessas medidas, daqui até aqui, ou o espaço de fora. Mas eu ainda não falei sobre isso, ó. Ou seja, qual a medida do espaço interno de um círculo, certo? Ou seja, quanto de espaço tem nessa área. Então, por isso que a gente vai chamar de estudos de área, a área da circunferência, a área de um círculo, né? A área de um círculo. E para calcular a área de um círculo, certo? Ó, a área de um círculo, a fórmula dessa área do círculo é π
vezes R ao quadrado. Ou área igual a π, que a gente já sabe quanto é que vale, né? 3,14 aproximadamente, vezes D ao quadrado dividido por 4. As duas fórmulas vão chegar no mesmo lugar por caminhos diferentes, porém a mais comum e usada é essa primeira porque é a mais fácil, tá certo? Então vamos imaginar um problema aí e aplicar essa primeira fórmula nesse problema para ver se a gente consegue resolver a questão. Então, tá bom? Então imagine assim, o seguinte, ó. Digamos que eu não gosto de tourada, nem nada, até é uma coisa cultural espanhola, né? Mas eu a gente não tem o costume de assistir, até porque eu acho estranho maltratar um animal só por diversão. Mas vamos pensar assim no geral. Uma tourada, quem já assistiu até em desenhos ou em filmes, parece um estádio de futebol redondo, composto por uma arena em formato de círculo, em areia, onde tem um toureiro e tem um touro, ok? Tudo bem. Então imagine que a gente quer saber a área interna em metros quadrados de uma determinada arena de tourada. Então vamos pensar o seguinte, ó. Uma determinada arena, eu vou fazer um desenho bem engraçado aqui, mas só para vocês mentalizarem o problema, tá? Uma determinada arena tem um toureiro aqui, balançando, inclusive está de vermelho para irritar o boi, o touro lá, e eu não sei fazer um touro não, mas vocês vão morrer de rir com esse desenho agora. Imagina que essa arena, o principal que a gente quer saber é quanto de área, ou seja, interna, vai ter essa arena para uma arena que tem o quê? Tem um diâmetro, vou botar aqui, ó, o diâmetro de 30 metros. Ou seja, 30 metros. Então pergunto, ó, sabendo que a arena tem diâmetro de 30 metros, qual é a área dessa arena? Ou seja, qual é o espaço interno? A área, gente, é simples, entendeu? O conceito de área é o espaço interno. Por exemplo, quem já viu aqueles filmes de gangster e tal, que o pessoal chega e fala, não invada a minha área. Ou seja, não invada o meu espaço. Então quando eu falo a área do círculo, é o espaço desse círculo interno, tá? Então, ó, qual a área desta arena, sabendo que ela tem diâmetro de 30 metros. Primeiro a gente tem que relembrar o que a gente viu ainda agora, de circunferência. O que é diâmetro? Diâmetro é a medida de uma extremidade à outra. Então, de uma ponta dessa arena à outra, estou dizendo que tem 30 metros. Tá certo? Certo? E eu disse a vocês que a gente poderia usar qualquer uma das duas fórmulas, né? Mas a gente vai usar a fórmula que está mais fácil, que sempre é o quê? Essa aqui. Mas se você fizer o teste aqui, eu fizer aqui, vai dar o mesmo, vocês vão ver em casa aí que vai dar o mesmo resultado. Mas eu vou usar a primeira, que é a comumente usada, que é a mais rápida, tá certo? Então vamos lá. Eu quero saber o quê? A área desse círculo. Então eu vou aplicar nessa fórmula. Só que aqui a gente vai se deparar com um problema, ó. Vamos ver já já. A área é igual a π vezes r ao quadrado. Então de novo, a área, vamos substituir agora, é igual a π, que π vale quanto? Aproximadamente 3,14 vezes r ao quadrado. Só que pensem comigo, a fórmula está R, está dizendo, ou seja, o raio ao quadrado, mas ele não deu a informação quanto é que é o raio. Ele deu a informação em diâmetro. Ele disse que o diâmetro é 30. E agora, nós vamos poder fazer? Lembra, o raio era a medida da onde? Do centro até a extremidade. Então pensem comigo, ou seja, questão de raciocínio. Se de uma ponta a outra é o diâmetro e tem 30, do meio até a ponta tem quanto? 15, né? A metade, ó. Daqui para cá tem 30. Então no meio para cá da metade, a metade de 30 é quanto? 15. Então descobri o raio. Ou seja, a metade de um diâmetro é o raio, né? Então o raio daqui é a metade de 30. Ou seja, 15. 15 o quê? 15 ao quadrado. Tá bom? Então, antes de multiplicar aqui, a gente tem que resolver essa potência. Então, vai ficar a área igual a 3,14 vezes, quanto é 15 ao quadrado? É 15 vezes 15. Então, ó, 15 vezes 15, rascunhozinho. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 1, 5, 1 mais 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Vamos somar isso aqui tudo. 5... que dá 12 mais 1, 2. 225. Então a gente vai ter, ó, 225 vezes 3,14. Vou usar a rascunho de novo, tá? A área é igual a 3,14 vezes 225. Então, ó,
225 vezes 3,14, tá? 4 vezes 5, vou usar esse outro lápis. 4 vezes 5, 20, sobe 2. 4 vezes 2, 8, com mais 2, 10, sobe 1. 4 vezes 2, 8, com mais 1, 9. Ok, vamos para o próximo. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. Tá? Agora aqui, 3 vezes 5, 15, sobe 1. 3 vezes 2, 6, com mais 1, 7. 3 vezes 2, 6. Somando todo mundo aqui, vamos ver. Dá 0, 5, 11. 11 com mais 5 vai dar quanto? 16, sobe 1. 2 com mais 7, 9 com mais 1, 10, sobe 1. Tá? E coloca 1 mais 6, 7. Aí você vai dizer, deu 70.650? Não. Vamos lembrar dos nossos conceitos de multiplicação de números decimais. Quando somente um número dos dois tem vírgula, no caso é esse, a vírgula desce exatamente onde estava na coluna. Então aqui, ó, 706,50. Então, ó, a área é igual a 706,50. Só que toda vez que a gente fala em área, a gente fala em quadrado. Então, metros quadrados. Então, na verdade, a gente tem uma área de 706,50, o quê? Metros quadrados. Seria a minha resposta. Então, quando eu falo estudo de área de 5, eu estou falando isso. Estou dizendo que aqui internamente, se eu pudesse medir vários quadradinhos de um metro, caberia 706,5, né? 706,50 metros quadrados, ou seja, essa porção de quadrados, tá bom? Formato de metros de 1 por 1, tá bom, pessoal? Então, a nossa primeira aula de estudo de área de circunferência foi essa. Espero que vocês tenham entendido e espero na próxima aula para a gente estar dando continuidade a esse estudo, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Tchau, tchau, até mais.